Olá, meus amores, bom dia. Espero que estejam todos bem, tenham passado um fim de semana de paz. E o meu desejo e a minha oração é que todos estejam com muita saúde. Em vocês, na família de vocês. Eu tenho pedido muito a Deus para nos dar isso, que eu acho que hoje é o principal que a gente precisa ter, né? Hoje a gente vai iniciar falando uma coisinha nova, uma matériazinha nova, fácil, tá? E a gente vai falar devagarinho. Essa explicação é para quem tem apostila e para quem não tem apostila. Ela tem uma explicação na apostila também, mas eu te enriqueceu um pouquinho mais aqui nesse documento. Então, não precisa imprimir nem nada. Vocês fiquem com o documento aí no Google Classroom, até salvem no computador. Mas ajuda a enriquecer um pouquinho mais. E até o exercício que eu vou passar hoje, ainda preciso um pouquinho mais falar para poder jogar na apostila. Então, hoje todo mundo vai fazer o mesmo exercício, tá? E não é o exercício que está na apostila. Ok, meus amores? É sempre bom a gente enriquecer com outras informações, né? Então, hoje a gente vai falar sobre ponto, sobre reta e sobre plano, tá? Então, vamos ver o que ele vai dizer para a gente aqui. O ponto, a reta e o plano são noções aceitas sem definição na geometria. Geometria é uma parte da matemática que trabalha com figuras. Por isso, elas são chamadas de noções primitivas. Elas podem ser associadas de maneira intuitiva a diferentes coisas que nos rodeiam. Nietzsche, achei tão confuso isso aqui. Então, deixa eu te falar uma coisa para vocês. Se você pega uma criança pequenininha que nunca aprendeu, nunca foi na escola, e você mostrar, por exemplo, um desenho das estrelas no céu, e você perguntar que desenho é aquele lá, a criança já vai, por intuição, é como se ela já nascesse com essa informação na cabecinha dela, ela vai dizer para você que essa estrela é um ponto. Então, se você perguntar, uma criança vai falar que isso é um ponto que tem no céu. E olha o que ele diz pra gente aqui. Cada estrela que vemos no céu dá a ideia, não é que seja um ponto, mas na nossa cabeça dá a ideia de um ponto. A gente observando assim, a gente pensa que são pontos. Um outro exemplo que ele botou aqui é um raio de luz. Ó. Um raio de luz dá a ideia de uma reta. Olha só os raios de luz aqui, ó. Lembram na nossa cabeça uma reta e a gente imagina isso sem nunca ter estudado, tá? Vamos ver aqui, olha que figura bonita aqui, ó. Uma foto lá do Parque Farroupilha, lá em Porto Alegre. Parece pra gente um plano, a gente olhando assim, ó, parece um plano. E olha o que ele fala pra gente. Dizemos que a estrela, a gente viu ali, o raio de luz e o espelho da água do lago dão a ideia das noções primitivas, ou seja, nascem com a gente, da geometria. Quais são? Ponto, reta e plano. Olha aquela palavrinha que a tia falou para vocês. Respectivamente, na ordem em que fala. Então, o que ele está dizendo? Olha, a estrela dá a ideia de ponto. O raio de luz dá a ideia de reta. E o espelho de água do lado, dá a ideia de um plano, tá? Dá a ideia. Por isso não existe uma definição. Se vocês procurarem no livro, uma definição não vai existir. Porque a gente já entende, já desde que nasce, o que é isso. Por uma intuição nossa, nós percebemos o que são ponto, reta e plano. Por isso, logo que ele começa, ele diz que elas são noções primitivas, tá? Vamos continuar. Vamos descer agora para a gente falar mais um pouquinho. Bom, vamos agora então falar e estudar. A gente não vai definir, mas vamos estudar o ponto e a reta primeiro, tá? Graficamente, como um desenho, um ponto pode ser representado como esse aqui, ó. Olha aqui o desenho do ponto. E é indicado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Quando a gente vai dar um nome para o ponto em geometria,
a gente dá com letra maiúscula, tá? Isso é uma regra matemática. Então, aqui, ó, tem o desenho do ponto, né? Que a gente, mais ou menos, graficamente, a gente entende que é um ponto. E o nome desse ponto é A maiúsculo, tá vendo? Ele colocou um outro ponto aqui, ó, que a gente percebe, essa representação gráfica. E esse daqui é o ponto D com letra maiúscula. Um outro ponto que ele colocou com uma letra muito linda, que é a letra L, a letra mais bonita do alfabeto. E ele mostrou que é uma letra maiúscula. Agora, olha o que ele fala pra gente. Quando há um ou mais pontos, temos uma figura. Quando a gente tem um ponto ou mais de um ponto, a gente pode, com isso, representar uma figura. Então, vamos ver aqui os exemplos. Ó, eu posso ter uma figura com um ponto, é uma figura. Eu posso ter uma figura com 4 pontos, e aí esses pontos são ligados, podem virar um quadrado. Eu tenho uma figura com infinitos pontos, porque aqui, gente, ó, não aparece, mas estão tão juntinhos esses pontos, que quando a gente enxerga como uma linha. Esses aqui são chamados de pixels. Vocês sabem, quando vocês compram uma câmera fotográfica, principalmente no celular, quanto mais megapixels, melhor é, né? Por quê? Porque os pontos são mais juntinhos. Muito juntinhos, muito juntinhos. Então, a foto fica mais nítida para a gente enxergar. Quanto menos megapixels, os pontinhos se soltam, ficam mais distanciados, aí a figura não fica muito nítida para a gente. Então, quanto mais megapixels, está falando de ponto, melhor para a gente enxergar. E toda figura é feita de pontos, de pixels. Não sei se vocês já viram aquele filme Pixels. Então, são os pontinhos que se juntam e dão a ideia pra gente de que é uma figura, tá? Vamos falar da reta agora. Uma reta também é uma figura, tá? Então, a reta é uma figura. E é uma figura com infinitos pontos. Graficamente, ou seja, o desenho dela, uma reta pode ser representada da seguinte maneira. Olha lá como é que ele representou, porque uma reta ela é infinita, gente. Ela é infinita tanto para a direita quanto para a esquerda. E como é que ele mostra que ela é infinita? Repare que ele bota uma setinha, uma flechinha aqui na direita e ele bota uma flechinha na esquerda para mostrar que ela tanto vai andar para a direita quanto ela vai andar para a esquerda. E ela é infinita, tá? Por isso ela tem infinitos pontos. Só que a reta, ela não tem a representação como o ponto tem. O ponto a gente viu que é representado com a letra maiúscula, mas a reta, ela é representada com a letra minúscula do nosso alfabeto, tá? E a tia botou 2 vezes a mesma frase. A reta é indicada por letras minúsculas. É bom que a gente grava, né? Letras minúsculas do nosso alfabeto. Então aqui, ó, 2 representações de reta. Uma foi chamada de reta U e a outra foi chamada de reta S. Todas as 2 letrinhas estão com letra minúscula, ok? Aí ele continua falando sobre a reta. Uma reta não tem começo, nem fim, nem espessura. Ela não tem uma medida de espessura aqui, ó. Ela nem começa, nem tem fim e nem tem espessura nenhuma, para a gente poder perceber, tá? Ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda, tá? Veja uma reta e alguns de seus pontos. Olha lá, uma reta, uma representação, porque essa reta ela é infinita, né? E alguns pontos que eles conseguiram definir aqui na reta. Ó, o ponto E com letra maiúscula, o ponto G com letra maiúscula, o ponto C com letra maiúscula, o ponto M, o ponto Z e o ponto H. Todos com letra maiúscula, mas o nome da reta foi dado com letra minúscula. Aí ele continua falando pra gente assim, ó. Os pontos E, G, C, M, Z e H pertencem à reta. Nesse caso, podemos dizer que esses pontos são colineares. Colineares, é como se fossem colegas da mesma linha. Colineares. Eles estão na mesma reta. Então, pontos, quando eu tinha falar de pontos colineares, é porque eles estão na mesma reta. Colegas de mesma linha. Colineares. E aí ele vem com a definição aqui pra gente.
3 ou mais pontos são colineares quando pertencem a uma mesma reta, ok? 3 ou mais pontos são colineares quando pertencem a uma mesma reta. Agora ele vai mostrar uma coisa aqui pra gente. Agora observe os pontos A, B e C representados na figura. Olha o ponto A aqui. Olha o ponto A. Agora repare onde está o ponto B. E repara onde está o ponto C, na reta R, tá vendo? Ele diz, esses pontos não são colineares. Por que eles não são colineares? Porque não existe uma reta que os contenha. Não existe uma única reta que contenha os pontos A, B e C. Existe uma reta que contém os pontos A e C, mas os três juntos não tem. Então, os pontos A, B e C não são colineares, ok? Vamos falar agora do plano, que foi aquele espelho d'água que apareceu lá no lago pra gente. Graficamente, ou seja, em desenho, um plano pode ser representado da seguinte maneira, com esse desenho aqui, ó. É a representação de um plano na geometria. Um plano é indicado por letras minúsculas do alfabeto grego. Não é o nosso alfabeto, é do alfabeto grego. E são geralmente as que mais usam. Alfa, beta, gama e delta. É claro que existem várias, mas as que mais são usadas na geometria. Alfa, beta, gama e delta. Nessa ordem mesmo. Como é A, B, C, D e E, tá? O alfa, ela parece um A, mas é um Azinho, parece um peixinho. Vê, a gente vai tentar desenhar aqui para vocês verem. É como se fosse assim, ó. Alfa, o beta é como se fosse o B, mas ele tem uma barrinha maior aqui, tá vendo? O gama, ele parece um Y, ele é mais ou menos assim. E o delta minúsculo, ele é assim, ó. Parece um 8 que você desistiu de fazer, tá bom? Então, essas são as letrinhas gregas que nós mais vamos usar para representar um plano na geometria. Então, aqui eu tenho o plano alfa e aqui eu tenho o plano beta. Dá para vocês imaginarem que o nome do nosso alfabeto veio em homenagem a essas duas letras gregas, alfa e beta, tá? Além disso, um plano tem infinitos pontos. Veja um plano e alguns dos seus pontos. Por que ele falou que tem infinitos pontos? Porque aqui dentro, gente, existem infinitos. Não dá nem para te desenhar. Infinitos pontinhos aqui, infinitos. Só que ele representou alguns só para você entender. Deixa eu apagar os infinitos. Até porque a gente não consegue desenhar um infinito, né? Então, veja um plano e alguns de seus pontos. Oh, beleza. Vamos lá. Primeiro ele deu o nome do plano. Qual é o nome? Qual é a letrinha grega aqui? Gama, né? Então, o plano gama. Ele tem o ponto J, ele tem o plano S, ele tem o ponto J, ele tem o ponto S, ele tem o ponto P, ele tem o ponto B. E o plano se chama gama, tá? Os pontos J, S, P e B pertencem ao plano gama. Por pertencerem ao mesmo plano, dizemos que eles são coplanares. Coplanares é como se fossem colegas do mesmo ponto. A gente viu colineares, colegas da mesma linha. Agora a gente está vendo coplanares, colegas do mesmo ponto, ok? Vamos guardar isso. Colineares, colegas da mesma reta, eles estão na mesma reta. Coplanares são os pontos que estão no mesmo plano, ok? Vamos em frente. Em um plano, existem infinitas retas também, porque já que existem infinitos pontos, se eu ligar esses pontos aqui, ó, todos eles, eu formo uma reta. Então, num plano também existem infinitas retas.
Na figura ao lado, representamos um plano e algumas das retas que estão nele. Por estarem no mesmo plano, essas retas também são chamadas de coplanares, colegas de mesmo plano, tá? Então, umas retas podem ser coplanares se elas também pertencem ao mesmo plano. Ok, queridos? Hoje a gente vai ficar com essa explicação, vocês terminando, vão fazer no caderninho o exercício que a tia passou e não precisa mandar para a tia não, tá, queridos? Por enquanto a tia acredita que vocês estão fazendo, até porque vocês precisam aprender isso, né? Deixa no caderninho bonitinho, a tia vai corrigir amanhã. Amanhã a gente tem aula? Tem. Corrigir amanhã. E aí vocês corrigem no caderninho também, pra gente ficar com o caderninho arrumadinho. Tá bom, meus amores? Jesus abençoe vocês, a família de vocês e sempre com muita saúde. Um beijinho, tá? A tia tá com muita saudade de vocês. Fiquem com Jesus.